bom dia. Vamos lá. Antes de tudo, eu vou mostrar uma característica, geralmente, do que acontece nas unidades tributárias, tá? A gente parte de um pressuposto onde há problemas comuns, tá? Então, assim, o que acontece? Quando eu ingressei na unidade, há 8 anos atrás, eu me deparei com a seguinte situação, que a gente vê que seria o mito de Sísifo, tá? Por quê? Às vezes você tem a impressão de que faz, e o resultado não aparece. Quando você chega lá em cima, parece que você volta tudo de novo. Então, há esse problema. Esse problema, ele pode ser derivado de uma série de conjugações, tá? O que percebemos? Que não há possibilidade de automatização ou de inclusão de qualquer tipo de inteligência artificial se você efetivamente não fizer um trabalho de campo primeiro. Isso é a identificação e uma padronização de tudo que a gente tem, tá? Porque às vezes você vai ter muito esforço, pouco resultado. E o esforço com pouco resultado, ele gera frustração, tá? A gente vai passar por algumas bases teóricas aqui, só para alinhar do ponto de vista administrativo, tá? Então, assim, a gente tem até o próprio Einstein, que ele falava que você não consegue resolver novos problemas com as mesmas ferramentas. Então, muito do que se tinha no passado, hoje você não consegue mais. A ferramenta do passado ela não é apta mais, ou ela não teria eficiência hoje para você atuar em grandes escalas. Tá? Então, há necessidade de novas conformidades para as ferramentas e novas formas de pensar do ponto de vista de eficiência e resultado mais sustentável. Tá? O que acontece? Quando você vai estudar eficiência, existem 4 tipos de eficiência, tá? 3 nós vamos ver mais para frente, mas uma a gente chama de eficiência alocativa, tá? Que é conhecido também como o princípio de Pareto, também pela proporcionalidade de 20 a 80%, tá? A grosso modo, isso aqui significa que é como se fosse um cobertor curto, tá? Por mais, isso acontece muito na administração, porque às vezes você tem uma quantidade muito grande de tarefas e poucas pessoas. Então, para você resolver um problema, se você desloca as pessoas de um lugar para o outro, você acaba trazendo o problema para um outro lugar, tá? E o que acontece? Um princípio de Pareto fundamento é que você consegue, efetivamente, com um mínimo, fazer um ajuste. E esse mínimo, geralmente, ele está orçado em 20% do que efetivamente você teria. Então, é uma ferramenta que ajuda a identificar melhor e a priorizar, tá? Então, a priorização, ela sempre vai estar perto dos 20%, tá? Então, assim, quando você tem um todo e 20% de alocação, acaba sendo factível. O problema é identificar esses 20% dentro que a gente corresponde ao princípio de Pareto, tá? Além disso, o que acontece? Com essa mudança de paradigma, você vai ter novas ferramentas e novos conhecimentos. O que acontece é que, muitas vezes, os conhecimentos que eles são exigidos, eles estão fora da nossa atividade meio, ou fora do nosso conhecimento princípio, e vai exigir uma adequação ou um novo estudo dentro daquilo que a gente está atuando. Tá? Olhando para uma outra perspectiva, tá? Do ponto de vista administrativo, a gente também tem o diagrama de Chicago. O diagrama de Chicago é conhecido também como espinha de peixe, tá? Porque muitos problemas que você tem ligados à estrutura normal do trabalho do dia a dia, elas estão ligadas a fatores diversos e elas resultam em baixo desempenho organizacional, tá? Porque o que acontece? Se você tem poucas pessoas com poucos recursos, automaticamente você vai ter uma sobrecarga de trabalho, uma insatisfação, vão ter conflitos interpessoais, desânimo, falta de perspectiva, tudo bem? Do ponto de vista de recursos, você vai ter uma baixa arrecadação. Do ponto de vista da gestão, você não vai conseguir focar em questões estratégicas, tá?
Mas isso evidencia uma falta de estratégia, às vezes uma falta de um planejamento de trabalho claro ou sobreposição de funções, tá? Então, assim, e também não deixa de corroborar com uma falta de padronização e uma ausência de automação. A automação, por si só, ela não consegue resolver o problema. A automação, eu digo que seria o último ponto a ser atingido, porque existem pressupostos para chegar lá. Os pressupostos estão ligados a processos, recursos de gestão, tá? Então, como a gente fez a padronização? O objetivo era melhorar a qualidade dos produtos reduzidos, porque no serviço público você não tem ao contrário da iniciativa privada, a possibilidade de investimento em larga escala, tá? Você tem um orçamento muito pequeno, tá? Mas você tem que ter princípios de liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processos, sistêmico, uma melhoria contínua, uma abordagem factual e uma parceria com os fornecedores. Os fornecedores aqui, eles são os nossos colaboradores, como o Poder Judiciário, como a instituição financeira, como, para nosso caso específico, os leiloeiros e até mesmo os arrendatores, tá? Então, assim, fazendo um apanhado geral, o que você tem na correção dos problemas? Para efetivamente poder ter um plano operacional. Você tem que dividir tarefas, tá? A padronização, a divisão de tarefas no modelo Fordiano, ele é fundamental, tá? Não temos a possibilidade hoje de atuar do ponto de vista artesanal, tá? Então, para dar um exemplo, na unidade, nós somos uma unidade de 5 pessoas, sendo que 2 cuidam de falência e cooperação judicial e 3 cuidam, 2 de meio-chefia e cuidam de arrematação de processos de demissão de terceiros. Dos 3, atuamos em todos os municípios, além do município de São Paulo, outros estados, porque a arrematação e intervenção de terceiro, ela ocorre onde tiver o leilão, tá? E o processo ele pode ser civil, trabalhista, penal, tributário, até na área de família, tá? Então, assim, o pressuposto é sempre a simplificação, tá? Não adianta você criar procedimentos complexos. Perdão. A otimização das tarefas, ela exige a simplificação máxima, tá? Para a otimização. Isso não quer dizer que você não tenha que cuidar de processos complexos, mas vai existir um percentual que vai estar fora dessa régua. Mas com a automatização vai permitir que você tenha um tempo hábil para corrigir e atuar nesses tipos de processo. O que fizemos? Tudo aquilo que foi possível padronizar, como no modelo ISO, por exemplo, foi feito. Então, todos os expedientes eles são padronizados, minutas, modelos, petições, recursos, tudo está previamente cadastrado no sistema. Então, o procurador ele vai utilizar as ferramentas tecnológicas. E as ferramentas tecnológicas vão indicar para ele o que ele vai fazer. Ah, ele vai perder autonomia? Não, ele vai ganhar autonomia, porque a decisão é dele. Só que num processo massificado, ele tem que ganhar em escala, tá? Nós temos fluxos operacionais administrativos mais utilizados, temos padrões de fluxograma tecnicamente para tudo. Então, se houver uma reposição ou uma alteração do quadro na aposentadoria do procurador do ano que vem, quem vem sabe efetivamente o que fazer e como fazer, tá? Eliminamos as atividades repetitivas também, tá? Tudo que aquilo que seria um retrabalho, ele acaba sendo eliminado, tá? Porque, assim, mas se faz uma vez só, tá? Especializamos a atividade de apoio também, porque é necessário você ter uma mão de obra mais qualificada e mais acurada para determinadas finalidades. E o que acontece? Do ponto de vista administrativo, você precisa acompanhar isso. Então, a gente tem um fluxo, um controle estatístico mensal, tanto operacional como de conformidade, porque isso vai garantir que você trabalhe e saiba o que está acontecendo no dia a dia.
porque se for necessário, às vezes há necessidade de você fazer pequenos ajustes. Tudo bem? É um estudo de padronização com critério temporal. Então, tudo que vai ser padronizado na unidade, a gente leva em consideração no mínimo 6 meses. O número de 6 meses foi um critério que utilizamos dentro do espectro total, que nos dá uma segurança na tomada de decisão. Porque, às vezes, há uma força-tarefa no Poder Judiciário que surpreende esse grupo. Mas, o que acontece? Quando você dilui isso no critério espaço-tempo, isso aparece como um desvio. E esse desvio não pode ser considerado no dia a dia para fins de tomada de decisão. Tá? O que acontece? Ninguém trabalha sozinho. Tá? Então, e às vezes as informações elas estão diluídas não apenas internamente, mas externamente. Então, temos parceria com os leiloeiros, porque eles precisam efetivamente efetuar os leilões, eles têm que comunicar uma portaria do próprio Tribunal de Justiça a Fazenda, a Estado Fazenda Estadual, Municipal, Federal, e eles nos encaminham os dados. Nós criamos um portal para os leiloeiros, onde ele efetivamente ele entra e cadastra as informações. Essas informações, elas foram previamente alinhadas com eles, porque eles precisam comprovar isso nos autos judiciais. Muitas das informações que eles encaminham para nós, ela não tem não são úteis. São dados que apenas os auxiliam, mas para nós, do ponto de vista operacional, não há qualquer tipo de relevância. Tá? Então, eu faço o tratamento dos dados do que vem do leiloeiro por um sistema próprio. Com relação ao banco depositário, que está na outra ponta do nosso processo. Como é que funciona? Depois, quando o juiz efetua o pagamento para nós, nós identificamos esse ingresso desse recurso. E nós fizemos uma parceria com a instituição depositária para racionalizar e receber esses dados de pagamento. E eu consigo receber o pagamento e identificar o pagamento no dia seguinte da sua realização. Isso permite com que eu faça o processo administrativo de conversão em do CVM de forma muito mais rápida. Eu não preciso esperar com que essa informação chegue diretamente no Poder Judiciário. Quando ela retorna para o cumprimento da decisão de pagamento pelo Poder Judiciário, eu já adotei a providência necessária. Tá? E também temos o alinhamento com os magistrados na comunicação de asta. Tá? Quando a gente diz das parcerias, por quê? Porque o judiciário já indica para os demais atores do processo o caminho a ser seguido. E ele sabe que tem uma via própria, um canal próprio, para entrar em contato com o município. Ele não precisa oficiar, mandar, intimar. Não, ele tem um canal específico, ele entra em contato conosco. A gente, de forma continente, já toma providência e faz a correção de fluxo. Então, assim, esse tipo de parceria é fundamental para garantir o resultado. Tá? Então, o que acontece? Tá? A gente tem os objetivos e metas. Tá? Então, quando você faz todo o panorama, do ponto de vista macro, você consegue o quê? Um aumento de eficiência. Tá? E eu brinco com o pessoal, porque se você olhar em consideração com outras nações, por exemplo, os americanos, dizem que eles são 4 vezes mais produtivos que o brasileiro. Mas não é verdade. Eles têm ferramentas que nós não temos, mas nós estamos trabalhando com ferramentas que garantem o quê? Um aumento e um ganho operacional de eficiência tão bom quanto as outras nações. Tá? Então, assim, conseguimos visualizar o resultado. Hoje, estamos chegando perto de 400 milhões de reais. Tá? O aumento de arrecadação. O aumento de arrecadação, ele vem porque nós estamos aptos ao quê? A conseguir capitanear o aumento da digitalização do Poder Judiciário. Não há um funil ou algo que fique represado. Hoje, nós conseguimos dar conta de tudo que tem, inclusive
traçar estratégias para o futuro, tá? Todos os nossos serviços efetivos com baixo valor agregado já estão automatizados, tá? Porque a gente fez o cálculo do custo de mão de obra. O que acontece? No serviço público é muito difícil você ter mão de obra, tá? Então, aquele tipo de mão de obra que efetivamente seria de entrada de documento, carimbo, tudo isso não existe mais. É totalmente digitalizado. Aí, o ingresso das informações, eles vão para os sistemas. Os sistemas fazem a decodificação, tá? O que acontece? Isso reverbera no quê? No aumento de qualidade de vida dos servidores. Então, o estresse reduz, os conflitos interpessoais, eles desaparecem. E o que acontece? Quem trabalha tem uma satisfação porque sabe que está conseguindo fazer o interesse do público. Ele sabe que o que ele está fazendo vai reverter em melhoria na qualidade de vida da população. Tá? Então, assim, você vê que o que você faz gera resultado na prática, não fica algo perdido. Tá? E a gente tem um foco estratégico, tá? Que é a liberação de tempo para questões realmente relevantes. Tá? O que acontece? Quando você tem uma quantidade muito grande de serviços para fazer, seja ele pequeno ou grande, dentro da administração, você tem que fazer tudo. Você não tem opção de deixar de fazer. E quando você se coloca nessa posição, você não vai fazer nenhum serviço pequeno bem, nem um grande bem. Você vai tirar o serviço da frente. Isso é uma opção muito ruim. Então, o que acontece? Com automação, o serviço pequeno e médio, ele vai ter escala, ele vai ser feito, e, do ponto de vista operacional, não há por que ele ser feito de forma manual ou artesanal. Então, ele é feito de forma padronizada. A gente tem padrão, é um standard no mais alto nível, do ponto de vista operacional. E o que acontece? Vai sobrar um tempo, e esse tempo vai ser necessário para questões de maior envergadura. Que as questões de maior envergadura, elas exigem um estudo mais aprofundado. Tá? Além da eficiência locativa, tá? Que é a eficiência de Pareto, a gente tem outras três, tá? Que é eficiência econômica, alocação de recursos da forma mais otimizada possível, atingimos eficiência produtiva, tá? Então, assim, a gente consegue, com um avanço tecnológico maior quantidade possível de abrangência nos atendimentos, com a menor quantidade de recursos, tá? E eficiência técnica. A gente produz mais com um número limitado de insumos. A quantidade de insumos é extremamente pequena. Para você ter uma base, mais ou menos, dentro do município, na procuradoria, somos 300 ao total, em uma mensuração assim grossa, sendo que no departamento fiscal tem só 70 procuradores. Dos 70, só 2 que cuidam de arrematação em todo o território nacional. Então, assim, para a gente conseguir galgar resultados, tem que ser muito eficiente, senão você não consegue abarcar a quantidade de informações. Tá? Então, assim, em números, tá? Quais os resultados que foram atingidos? A gente está quase 400 milhões, tá? O número que está fazendo, tá? Então, por volume arrecadado, tá? Seriam quase 400 milhões em 5 anos, tá? A quantidade de atendimentos que nós temos são 7 mil anualmente, tá? Grande parte dos atendimentos hoje, eles são digitalizados. E o atendimento digitalizado, ele garante um aumento significativo de atendimentos, porque a pessoa clica no botão, ela agenda, ela é atendida de forma online, de uma forma fácil, rápida, ela faz a documentação, é tudo analisado. Então, hoje, se isso fosse na época do papel, isso jamais seria factível, tá? Nós temos extinção de 100% das execuções fiscais abrangentes pela subrogação em curso. O que acontece? Quando a gente quando fazemos tecnicamente a subrogação dos autos processuais, o que acontece? Você aporta para o juiz, efetivamente, um processo de intervenção de terceiros, tá? Com base no 130, tá? Ou o artigo 334 do Decreto-Lei 3365 de 41, que são as devidas apropriações também, aponta os débitos tributários, tá? O que acontece? Para essa finalidade, como o imóvel é adquirido, como aquisição originária, a subrogação ela se perfaz, tá? E o primeiro a ser pago
tirando os credores alimentares, é o crédito fiscal, tá? E você subroga ali e não há impugnação com relação à condição desses créditos, tá bem? Então, muitos dos créditos que nós temos são créditos que ocorreu fraude gerador, você não tem execução fiscal, você ainda está dentro do exercício. Esse crédito é passivo de supressão? Sim. Créditos também que não foram ajuizados, que eles estão sendo encaminhados para o Serasa, protesto, esse tipo de coisa. Você subroga 100% deles? Sim. E o que acontece? Existe um percentual de execuções fiscais que estão sendo ajuizadas em detrimento do devedor. E o que acontece? Você subroga 100% da lei. E você quita 100% de todos esses créditos. Não há, nesses autos de intervenção do terceiro, qualquer tipo de impugnação. Se houver impugnação, o meio competente apropriado tem que ser o quê? No foro das execuções fiscais. Tá? Então, assim, no processo de intervenção de terceiros, a extinção das execuções fiscais, ela atinge 100% de tudo que ela arrecada. Tá? O que acontece? Na unidade, conseguimos eliminar 70% das atividades repetitivas, tá? No último levantamento que fizemos. E também uma redução de 50% da tramitação dos processos. Tá? Então, assim, tivemos redução de tempo e intervenção humana. Porque, como efetivamente o quadro é muito pequeno, você desloca as pessoas para outras atividades. Tá? E automaticamente você vai ter melhoria de qualidade de vida e valorização do corpo funcional. Acho que tá bem. Sinara? Você me ouviu? Estou te ouvindo, tá? Tá. Eu vou passar o outro fluxograma, tá? Que é outro PowerPoint, que são sobre os robôs. Tudo bem? Ótimo, muito obrigada. Tá. Vamos lá. Depois do primeiro, da parte teórica, tá? A gente vai estudar agora, só dar uma olhada, no que diz respeito a como funciona a automatização da unidade. Tá? O processo de automação, ele é delineado por fluxo, porque isso tem que ser efetivamente claro para todos os componentes. Então, o que acontece? Dentro da unidade, eu tenho uma entrada de comunicação, tá? É um website do município, onde tanto o leiloeiro como os magistrados, eles ingressam com as informações. Então, ele coloca, ó, sou o leiloeiro tal, ele tem a chave de acesso dele, ele coloca, ó, o imóvel tal, de identificação tal, vai ser leiloado no dia tal. Isso vai ingressar num banco de dados. E dentro do banco de dados, ele vai ficar lá. O que acontece? São extraídos relatórios semanais e mensais. Esses relatórios semanais e mensais, eles são processados por um mamado, tá? Um script, um robô, tá? E o que ele faz? Ele vai ficar gerando em lucro, tá? Ele vai entrar dentro do site do Tribunal de Justiça, tudo bem? É claro, os processos em segredo de justiça, eles não fazem parte desse acervo, tá? E o que acontece? Ele vai cruzar dentro das intimações do que sai no diário oficial, vai fazer busca por palavras-chave. E ele vai concatenar 8 situações diferentes, que são as situações dentro de 6 meses que nós alinhamos anteriormente, aonde eles apontam e indicam o quê? A ocorrência ou não da asta pública. Tá? A simples comunicação de asta, efetivamente, permitiria o ingresso nos autos, mas o interesse jurídico só surge no momento em que o imóvel é alienado. Por isso que tomamos a decisão de ingressar somente quando o imóvel é alienado, que surge o interesse processual. E automaticamente isso nos permite efetuar a subrogação. O que vai acontecer? Esse banco de dados hoje, ele tem 4.000 processos. Mas o que acontece? Entram geralmente 500 processos mês.
e ele vai ficar gerando em looping. Tá? Então, assim, ele vai verificar o andamento, achou, ele vai identificar e ele vai reportar para um agente de inteligência artificial. Tá? O que acontece? O agente de inteligência, o que ele faz? Ele baixa os autos em PDF e ele faz a análise do que está nesses autos, extraindo exatamente as informações que são necessárias para o peticionamento. Tá? Então, ele vai identificar os autos, as informações do documento, se tem auto de rematação, o número da página do auto, o valor rematado, o número do cadastro municipal, e ele gera uma planilha no final. Tá? Porque no final há uma conferência manual. Porque, por mais que exista todo o procedimento automatizado, existe uma margem de erro. Tá? E nós não temos o código aberto da inteligência artificial. O agente de inteligência artificial, ele é feito dentro da unidade. Tá? O agente você consegue, mas você não tem acesso ao código do ChatGPT, por exemplo. Tá? O que acontece? Com base nessas informações, você tem uma tabela, depois de feita a conferência manual, que você verificou e que existem como um filtro, 4.000 processos, 3.000 processos. Quando chega no relatório final, você vai ter 20 a 30 processos apenas. Com base nessa lista dos 20, o que acontece? Todo processo de peticionamento e cadastro no sistema ele é automatizado. Tá? Então, assim, esse outro robô, o que ele faz? Ele faz o levantamento das informações processuais. Olhar para a competência, ele vai verificar os valores dos débitos tributários, ele efetua uma soma, ele já indica na petição ele já faz um mandado de levantamento eletrônico já pronto, para que o juiz possa, efetivamente, depois autorizar o levantamento e o depósito na conta do município. E automaticamente, o que ele faz? Ele faz os registros no sistema interno. Ele cadastra a ação, anota o número dos exercícios, tudo de acordo com as regras de distribuição no 63 do CTM. Tá? E depois ele vai fazer um upload e deixar pronto para quê? Para que o procurador assine. Porque o procurador ele tem o dever funcional de conferir a rigidez de tudo que está sendo lançado. Nós não chegamos a um ponto ainda de que tudo é feito automaticamente, onde o procurador aperta um botão e automaticamente tudo acontece. Não. Há necessidade ainda de intervenção humana. E a gente chegou a um consenso de que as etapas de verificação elas são apenas no final de cada intervenção automatizada. Tá? O que acontece? Isso aqui eu consigo mostrar também já no próprio agente de inteligência. Tá? Uma vez que você já fez todo o serviço pré-processual e ingressou com o peticionamento no sistema, você tem que acompanhar. E o acompanhamento da ação também é feito de forma automatizada. Tá? Nós temos um agente de inteligência chamado Satico. Tá? Ele está dentro do ChatGPT, mas ele é diferente. Os agentes de inteligência eles não se confundem com o prompt normal. Por quê? Porque o prompt normal você vai precisar alimentar toda vez que você abrir. O agente de inteligência é um prompt já com uma certa programação. Tá? Por exemplo, a Satico ela tem mais de 3.000 variáveis. Tá? Então, a gente demorou mais ou menos 2 anos para o agente de inteligência estar pronto. Nós tínhamos um outro sistema que antecedia a Satico, mas era um sistema binário, e onde ele verificava uma série de pontos de tratamento. Mas hoje é muito mais fácil e operacional, e eu consigo também compartilhar esse tipo de agente de inteligência dentro do ChatGPT, tá? Então, assim, o que vai acontecer? O procurador ele tem 100, 200, 300, 500 intimações por dia, tá? O que vai acontecer? Ele não vai ter, eu vou ser pouco até braço, né? Para conseguir fazer tudo. Ele precisa de uma ferramenta,
tá? E a ferramenta que nós temos hoje é a SATICO, para que ele possa atuar processualmente, tá? Então, o que que a SATICO vai fazer? Ela vai fazer uma triagem das publicações para ele. E ela vai indicar, dentro daquilo, do histórico que existe na unidade, qual que é a providência que o procurador deve fazer, tá? É uma triagem um pouco, a gente chama grossa? Sim, mas ela indica o que está acontecendo. Ela vai indicar o porquê da decisão que ela está tomando, tá? Então, assim, e é um sistema fechado, tá? A gente não permite o ChatGPT, ele tem a opção de ser criativo, tá? Mas os agentes de inteligência, eles têm bloqueio de compartilhamento externo e eles têm bloqueio também com relação à atividade criativa, tá? Porque aqui não pode ter criatividade. Ele tem que seguir mais ou menos dentro dos parâmetros. Então, o que acontece? Quando ele faz a leitura de intimação e a leitura ela se depara com uma intimação que está designada às partes, que você atua na condição de terceiro, ela vai automaticamente indicar abaixo no sistema. Tá? Se ela verificar que há uma providência, um recurso, uma atividade que seja essencial para o procurador nos autos, ela vai indicar o procurador que ele tem que adotar a providência. A depender da providência, ela indica a providência, tá? Se a providência for simples ou média. Mas também ela vai direcionar para uma baixa de descadastramento. Em que hipótese? Nas hipóteses onde a gente já levantou o dinheiro, já fez a conversão em renda, ela vai indicar a baixa para uma outra marca, tá? Que é um outro robô. Ele vai peticionar no sistema dizendo que o município já efetuou a intervenção, não permanece mais em interesse e automaticamente ele faz o registro de baixa desse sistema e o arquivamento da ação, que é a Xiga. A Xiga ela já está feita aqui, na época ela estava em desenvolvimento, tá? Então, eu vou ter uma IA programada para leitura de intimações, tá? Com uma base de dados pronta. O ChatGPT permite com que você faça o upload de base de dados, tá? Isso vai ficar agregado no agente de inteligência, tá? A Xiga é uma macro, o VBA, tá? Ela poderia ser feita em Python, como as outras também, tá? E aonde a linguagem de programação, ela já está pré-definida. A CK é uma outra automatização também, tá? Que essa automatização, ela parte de, se você olhar, são 18 pontos, conferindo desde o começo, mas cada um faz uma atividade específica. Cada automatização, ela tem braços, tá? Por assim dizer. Então, assim, ela vai identificar tudo aquilo que está entrando de recurso, e ela vai identificar a que processo se refere. Aqui, setor quadro e lote, que é a identificação do município. E a que exercício está sendo pago nos autos processuais. Ela vai extrair o comprovante para documentação, porque todo processo de conversão em renda, ele depende da abertura de um processo administrativo, tá? Ela extrai o comprovante. Ela já faz as cotas de distribuição interna e de distribuição do 63, tá? Ela abre o processo administrativo. Ela anota todos os registros no sistema da existência desse processo administrativo para o acompanhamento processual, tá? E ela vai gerar o quê? Aportes para resultado e aportes para estatística, tá? O que ela também faz? Além de fazer o registro no sistema interno, ela também confere se esses registros estão aportados no sistema, tá? Então, assim, ela faz a dupla checagem. Não adianta só ela anotar. Ela precisa verificar se a anotação está. Se a anotação está, ela prossegue. Se a anotação ela não está, ela gera um comando de alerta dizendo que os registros não estão sendo aportados. Isso acontece na situação onde você tem um sistema que ele está efetivamente em manutenção e enquanto ela está fazendo a intervenção, ela se depara com um sistema que efetivamente não está operacional. Ela vai me apontar, o sistema não está operacional. Se o sistema estiver operacional, ela já deixa pronto. O procurador só vai olhar e enviar para a contabilidade, que vai fazer a conferência do que está aqui como uma parte do processo administrativo. O que acontece? Quando retorna o expediente com a finalização total,
ela volta para aquele outro robô, que faz a baixa desse cadastramento e a retirada do sistema. Então, assim, o grau de intervenção humana na conversão em renda, ele é muito pequeno, tá? Então, assim, eu tenho a identificação pré-sistema. No meio do acompanhamento processual, eu tenho a intervenção dos procuradores, que é uma leitura automatizada, mas quando o juiz defere o valor, praticamente todo o sistema de registro, baixa e conversão em renda ele é automatizado. Tá? A intervenção humana é mais para conferência e acompanhamento. Tá? O que a CK faz? Tá? Que seria o nosso guardião aqui de crédito. Ele vai identificar, ele vai verificar a incidência, ele vai baixar os comprobantes, ele vai confeccionar minutas, cotas, ele vai cadastrar os processos administrativos, ele vai verificar o sistema interno para fins de controle processual e vai efetuar os recursos e as competências. Tá? Quando eu digo para vocês que é necessário verificar um fluxo operacional antes da automatização, esse era o nosso antigo fluxo quando tudo era manual, tá? Então, assim, quando tudo era manual, tivemos que sentar e verificar o fluxo aonde ia cada coisa. Então, quadradinho aqui, ele se refere ou a uma atividade e o cinza, logo acima, a uma pessoa que está envolvida no processo. E você verifica que a quantidade de atores nele é muito grande. E tudo isso foi substituído pelas macros e as inteligências artificiais que a gente acabou de demonstrar. Tá? Sinara, eu posso abrir as agências de inteligência para que vocês possam verificar? Se não, talvez. Por favor, é o que nós estamos esperando todo momento. Tá, bacana. Vamos lá. Você consegue ver minha tela? Sim, não, talvez? Consigo ver a tela. Tá. O que acontece? Alguns agentes de inteligência eles podem ser feitos por várias plataformas, tá? Tem o Grok, tem o Copilot, tem um monte de... O mercado está cheio, tá? Mas o que acontece? A gente tem trabalhado bastante com o ChatGPT, tá? O que acontece? Eu só estou aqui com o Suki e a Sativo, mas eu vou demonstrar para vocês como é que a Sativo funciona, tá? O nosso sistema ele vai gerar uma importação de intimações, tá? Você tem um portal onde todas as intimações elas vão vir para o procurador, tá? Então, aqui é o processo que não tem segredo de justiça, então qualquer um consegue verificar, tá? Então, eu vou ter o teor da intimação, tá? A intimação ela vai efetivamente ter um conteúdo, tá? Então, o que o procurador vai fazer? Ele vai pegar, abrir ali o campo dele de intimação, tá? Ou ele passa para quem está trabalhando com ele, um estagiário, um residente jurídico. Ele vai só copiar e ele vai jogar nessa tipo, tá? Então, o que essa tipo ela permite? Ela vai fazer a leitura das intimações e montar uma tabela para ele. Ela está programada para decidir, tá? Você pode fazer com que ela decida ou não. A gente optou com que ela faça a decisão, tá? Aí a versão do ChatGPT, ela também modifica, às vezes, o tipo de parâmetro, tá? Essencialmente, a versão ela foi feita com 3, mas o que reparamos? Que a 5, ela consegue dar resultados melhores, tá? Porque ela está com uma equiparação melhor, ela vai fazer um aporte melhor. O que acontece? Toda inteligência artificial, o agente de inteligência, ele está com um arquivo de upload, tá? Porque o ChatGPT ele tem problemas operacionais com relação ao quantitativo de dados. E aí você me perguntar, mas por que o ChatGPT não conseguiria criar um agente de inteligência mestre para fazer? Sim, mas a gente se depara com relação a uma questão que a gente chama de custo, tá? Porque todo agente de inteligência que é feito às vezes pensas do procurador, infelizmente, tá? Ela está demorando um pouquinho, que está fazendo a triagem. Então, assim, ela vai consultar a base de dados, e as tomadas de decisão. O que é feito?
pegamos os parâmetros de 6 meses e colocamos um a um. Há parâmetros que eles são alternativos ou há parâmetros que são exclusivos. Isso vai depender muito do tipo de tomada de decisão. Tá? O que acontece? Geralmente, o procurador, quando ele recebe a informação, ele vai estar trabalhando com um quantitativo de 10, 20, no máximo 30% do que ele recebe em um dia. Perdão. Está demorando um pouquinho, mas aí é um problema do chat GPT, peço perdão para vocês, tá? Mas o que acontece? Você tem essa limitação, tá? Então, assim, para ultrapassar essa limitação, você vai ter que pagar para o chat GPT um aporte. Existe um aporte pela quantidade de dados que você está fazendo ou ultrapassando, tá? Então, assim, se você tem problemas de custo, é melhor trabalhar essa versão simples do assinante comum, tá? E aí você consegue verificar que a classificação ele já está fazendo a integração com a lista. A lista tem 3.000 parâmetros, tá? Então, você consegue verificar que o ChatGPT ele já está montando aqui o cabeçalho da resposta daquilo que você vai ter efetivamente que fazer. Se você verificar todas essas informações, a depender da quantidade ou volume de processo, enquanto isso aqui está girando, o procurador ele está fazendo outra função, ele está desempenhando uma outra atividade. Isso permite um ganho de escala, porque as planilhas são multitarefas, tá? O que eu geralmente faço? Eu deixo 2, 3 computadores abertos, eles vão processando a informação, enquanto eu consigo delinear outras atividades. Isso permite um ganho de escala, tá? Isso permite com que você, tecnicamente, ganhe volume naquilo que você está fazendo, tá? Ainda está processando. Devia ter colocado uma quantidade menor. Mas tudo bem. Tá? Mas o que acontece? Você tem essa possibilidade. Com relação à leitura de documentos, tá? O que nós temos também? O SUC. O que o SUC faz? Nós treinamos o agente de inteligência para que ele faça a leitura dos autos em PDF. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o sistema Mas faz. como que vocês treinaram ele para leitura em PDF? Como foi? Tá, é assim, eu tenho duas opções. Ou eu vou esperar o resultado sair aqui e eu abro um agente de inteligência. Ó, já abriu aqui. E aí eu mostro para vocês como é feito o treinamento do agente de inteligência. Tá? Ó, aqui o que ele faz? Ele indica para o procurador, porque não adianta eu passar para ele uma planilha, isso aqui gera uma planilha, tá? Então, assim, ele vai ter o teor da planilha, com o resumo da intimação e a explicação da providência. Tudo bem? Então, ele vai dizer que é baixa, ele vai procurar se tem SEI de conversão em renda. Então, nesses casos, eu já tenho. Tudo bem? Eu sei que deve estar quitado. E ele vai olhar se tem direcionamento ou não. Tá? Então, assim, tecnicamente, o procurador ele vai verificar que são poucos casos de intervenção. Ele só vai conferir isso aqui, se é um caso ou não. Por quê? Quando ele gera essa tabela, há um outro programa que transporta isso para o nosso sistema. E com a providência. Então, o que vai fazer? O que é baixa vai ser baixado automaticamente. No final, vai ficar para ele só aquilo que ele precisa atuar. Tudo bem? Vamos abrir um agente de inteligência para vocês verificarem como funciona, tá? Vou editar essa atividade. Cadê mais? Tá? O que acontece? Tá? O agente de inteligência é um prompt. É um prompt mais avançado. Apenas isso. Tá? Então, assim, vocês conseguem verificar aqui? Dá para ler, Sinara? Ou não? O que está aqui? Dá para ler, sim. Tá pequenininho, mas dá para ler, sim. Tá. Melhorou? Melhorou. Tá. Vamos lá. Então, o que acontece? Para quem efetivamente tem assinatura de ChatGPT, você pode criar 50, 100 agentes de inteligência. O agente de inteligência é um prompt mais acurado. Apenas isso. Só que faz com que, a depender da forma como você o cria, otimizar e propiciar resultados melhores, tá? Então, assim, é um prompt mestre,
tudo bem? Você vai dizer o que ele é. E você tem que fazer a indicação. O que precisa para o prompt mestre? Quais são os itens essenciais para o prompt mestre? Vamos lá. Quando você entra no ChatGPT, deixa eu só sair. Você tem o explorar aqui, que são os prompts que eles têm. Tá? Esses prompts são tanto institucionais como pessoas que criam. Mas você tem a opção aqui, quando você assinar o ChatGPT, de criar o seu próprio agente de inteligência. Tudo bem? E aí, o que acontece? O agente de inteligência, você tem duas opções. Você pode usar o criar e pré-visualizar aqui, e você pode configurar e fazer junto com o ChatGPT, que é a opção mais adequada. Porque, a não ser que você tenha um bom jargão de programação, tá? Aí você faz de forma autônoma. Mas é interessante você fazer junto com o ChatGPT aberto para direcioná-lo. Você vai configurar, você vai dar um nome, a descrição, mas o problema maior são as instruções. As instruções fazem toda a diferença, porque você pode bloquear o ingresso do usuário e você pode compartilhar. Por exemplo, a Satiko, todos na minha unidade, eles têm acesso à Satiko. Só que o agente de inteligência, ele é fechado, a edição é fechada apenas para o criador. Além do que, o agente de inteligência, você pode dar uma finalidade institucional ou extra-institucional, porque você pode compartilhar e deixar ele solto nesses chats GPTs. Só que por mais que utilizem, você não ganha nada, tá? Mas para fim de teste é possível. O que acontece? Nossos modelos, eles são institucionais, eles estão voltados apenas para os dentro da Procuradoria. Mas as instruções é que fazem a diferença. E dois, o carregamento dos arquivos. Há arquivos, planilhas, bases de dados em CSV, em TXT, em Excel, que você pode fazer o upload. Porque o agente mestre, as instruções, há uma limitação. Essa limitação é a quantidade de dados que você vai colocar. E lembrando, o agente de inteligência tem que ser alguém especializado em. Se o agente de inteligência ele fizer múltiplas funções, ele não vai conseguir desempenhar isso de uma forma legal. Ele vai, erros ocorrerão. Tá? Então, assim, uma forma de você evitar erros é criar, não se importando com a quantidade de agente de inteligência, mas desde que os agentes de inteligência eles sejam especializados em um ponto específico, tá? Vamos lá. Vou só voltar a reabrir a edição aqui da Satiko, tá? Mas aqui, quando quiser, consegue abrir ali e fazer, e treinar, e a gente treinou, e viu vídeo, e viu o curso, e viu um monte de coisa, mas é interessante, tá? Então, assim, você vai ter que dizer o que ela vai fazer. Então, ela precisa saber qual que é a finalidade dela. Então, ela sempre vai receber, sempre vai processar, e ela vai direcionar uma tabela, sem pedir comandos adicionais. A Satiko, ela não aceita com que o operador entre e ingresse. Olha, muda para mim, faz diferente. Não. Ela tem um input de dados apenas. Ele vai colocar o input de dados e vai apertar o OK, e isso é o suficiente. E vai gerar dados para eles. Por quê? O agente de inteligência ele não pode ter outras funções. Há um desvirtuamento dele, tá? E aí, o que acontece? Colocamos regras de classificação de interpretação semântica, tudo bem? Você pode colocar o que ele tem que interpretar, então a interpretação é restrita, tá? E aí você vai direcionar, se municipalidade, prefeitura, município, MSP, fazenda municipal do município, tá? E aí você pode indicar para ele, ainda que haja abreviação, implícito no contexto, tá? Regras agrupadas também no bloco semântico, tá? Então você pode colocar regras de padrão genérico para classificação final e qual que é o comando retorno. Então colocamos comando retorno e o que tem que sair na planilha, comando retorno, comando retorno, comando retorno. E o comando retorno nada mais é do que o input de dados de no mínimo 6 meses. Tá? A gente pegou 2 anos,
Porque a gente tinha os dados fáceis para debruçar e conseguir colocar. Mas o que acontece? Os inputs, eles se repetem ao longo do tempo. Então, colocamos os inputs de entrada e quando ele não identifica, ele tem que ter uma válvula de escape. E a gente colocou, fechou as regras de interpretação, tá? O que acontece? Não há uma padronização das intimações pelo Poder Judiciário, tá? Então, uma hora tem acento, outra não tem acento, uma maiúsculo, minúsculo. Então, o que acontece? A gente pede para ele conhecer o tipo de padrão com sim a acentuação e a variação maiúsculo e minúsculo, tá? E avaliar o contexto. Ordem, despacho, ciência, vista, providência, que ele tem que capturar. Se múltiplas correspondências, aplicar a mesma regra. Se houver negação, ou neutralizar e tratar o comando como baixo. Se o padrão não for identificado como baixo, tem uma saída automática, tá? E a gente colocou com o condicional que sempre com a tabela. Para que e você tem que especificar como é a tabela, tá? Com qual coluna identificando com síntese objetiva, a providência e o número, e você monta tecnicamente a tabelinha como ele tem que colocar isso visualmente. E o que acontece? Nós temos uma limitação com relação à entrada de dados, mais de 3.000 dados estão numa planilha. E a gente pede para que os processos sejam cruzados com a planilha. E aí você indica na planilha a aba onde as informações estão. E se ele não encontra, o que ele tem que dizer para você? E ele não explicar nada fora da tabela. É um condicional para impedir a criação, o efeito criativo de ChatGPT. O ChatGPT, às vezes, é muito criativo. Tá? E na leitura de publicações e intimações, não pode ter isso. A criatividade tem que ser zero. Tá? E aí ele faz um resumo, e aí você fecha, tá? Já retornando para a tabela. Tá? O que acontece? A lista de, efetivamente, de dados que são imputados para cruzamento de informação, você tem a opção de carregar arquivos, 3, 4, 5 arquivos. Como um arquivo para nós é suficiente, colocamos um arquivo aqui apenas. Tá? Você tem a opção de recursos da web, lousa, geração de imagem, intérprete, análise de código. Tá? Aqui a gente deixou efetivamente tudo colocado, mas você pode efetivamente, a depender do tipo de informação que você está tratando, fazer o bloqueio. Tudo bem? Sinara, deu para ver mais ou menos como é o agente de inteligência? Sim, sim. Muito Tá? interessante. Tá? É assim. Temos tempo só para eu abrir o SUC ou não? Sim, temos tempo, sim. Vamos lá. Eu só abrir o SUC para vocês verificarem como o agente de inteligência foi criado para a leitura de autos digitais, tá? Diferente da Satico, tá? Que aceita dados incluídos, o SUC não aceita. O SUC aceita apenas o arrasto de documentos em PDF, tá? Porque ele é um leitor de PDF avançado. Nada mais que isso, tá? Então, assim, a gente designa a função dele e que não é permitido, faz um bloqueio de digitação dele e que é possível apenas colocar arquivos em PDF, tá? E aí a gente vai fazer a discriminação do que o agente de inteligência vai fazer, tá? O que ele tem que fazer? Você vai delinear, tá? Você consegue delinear para qualquer coisa que tem que ser localizada dentro de um arquivo em PDF, tá? E esse arquivo, ele precisa ser, ele não pode ser um arquivo com figuras, tá? Porque o ChatGPT não consegue decifrar isso. Então tem que ser um arquivo. Ele pode ter figuras dentro? Pode, mas ele tem que ser essencialmente com informações em texto, tá? Para nós, o que vai acontecer? Ele vai folhear os autos em, tá? Do começo até a última página. Ele vai verificar se tem imóvel arrematado, data. Ele vai fazer uma descrição extremamente sucinta, tá? Do endereço, metragem, matrícula. Ele vai identificar se tem o cadastro municipal ou não, se o imóvel foi arrematado ou não, porque há situações onde o imóvel não foi arrematado. Ele vai me dizer se o imóvel foi arrematado, mas a arrematação foi anulada. Tá? Ele vai me indicar a página. Tá? Então, assim, o que acontece?
esse tipo de verificação que o SUC faz, eu consigo passar para qualquer pessoa, mesmo que ela não seja do direito. Um servidor comum, eu consigo delegar esse tipo de função para ele. Ele vai arrastar e exportar a tabela, arrastar e exportar a tabela. Tá? Enquanto o SUC, efetivamente, não conseguir fazer isso de forma autônoma, toda a leitura processual que você teria que abrir os autos, olhar, folhear, indicar, colocar, preencher, isso é feito automatizado, em segundos, tá? Ele vai verificar a existência débito tributário, a carta de arrematação, e a gente faz um bloqueio também, para não acrescentar ou inventar. E o resultado na planilha, a gente já deixa já pronto a forma de output dos dados, tá? Como a saída ela tem que ser, tá? Tem uma mensagem em caso de erro, tá? Para ele fazer o input de dados de novo. O que acontece? A gente não carrega arquivo nenhum, mas a gente só impede a busca na web, tá? Que efetivamente, nesse momento, para a leitura do arquivo não é interessante. Por quê? Você precisa que ele concentre energia na leitura de dados, não em busca fora dos dados. Tudo bem? Renato, aqui eu acabei. Sim. Excelente, nossa. Meu Deus, fiquei impressionada com isso. E vocês usam o chat GPT institucional? Isso. A gente tem dois chats GPTs, tá? Tem um dentro institucional, mas para criação eu uso o meu chat GPT mesmo convencional, tá? E aí o que acontece? Como todos lá assinam o chat GPT, a gente compartilha os agentes de inteligência, porque todo mundo livre lá para criar e inovar. Então, se você efetivamente tem condição de inovar e tem uma ideia boa, a gente compartilha a informação, cria o agente de inteligência juntos, monta o agente de inteligência, e às vezes ele é feito por 2, 3, 4, 5, 6, 10 mãos. O importante é dar certo. Ai, René, eu quero fazer um agente contigo. Vamos fazer um junto? Mas podemos criar um outro momento, não vejo problema, tá? Mas assim, a vantagem é que é uma ferramenta fácil, que ela não tem tecnicamente custo, tá? Que você consegue criar e te ajudar no dia a dia. Isso é muito bom, tá? Então, assim, o custo-benefício de você ter um agente de inteligência ele é muito grande, comparado. E eu não sei a sua realidade, mas há serviços que eu acredito que você faça, eles são repetitivos e que você tem que fazer ingresso de dados, esse tipo de coisa. Eu não consigo te ouvir. Ah, agora abri. Não, se tem alguém que já automatizou, eu aceito. Muito parabéns. Olha, fiquei impressionado, René, de como tu conseguiste automatizar tanta coisa. Mas temos 8 anos na idade. Mas é que eu falo em automatizar, as pessoas não acreditam, mas agora que eu gravei, pelo menos vou ter gravado. Eu quero te mostrar o meu, porque eu não achei aonde criar. Eu posso Ah, tá. compartilhar? Pode, sem problema. Eu vou compartilhar o meu para tu me ajudar a ver onde cria. Compartilhar. Tá aqui. O meu não tem Isso. criar, porque o meu é plus, é por isso? Não, você deveria ter a opção de criar. Pois é, não tem criar. Vamos ver. Não. Lá em cima do lado esquerdo, na Aqui, esquerda. ó, ativar o chat temporário, só tem isso. É no chat, sim, no chat GPT 5? Sim, você consegue fazer no 5, no 4. Olha que engraçado. Configurações. Não é. A gente, é esse, ó. É esse aqui? Onde? Codex? Não. Não. O Codex é para quem programa, né? Isso, é um GPT específico para quem efetivamente quer desenvolver programação. Mas deveria aparecer a opção. Você não consegue abrir os outros GPTs ou que está disponível? Deixa eu olhar. Eu estava nesse daqui. Agora aqui, galeria, imagens. Não. Aqui, não. Projetos.
Que engraçado, tá? Os projetos. Ah, tá aqui, ó. Explorar. Aí, Tá. isso. Será que é esse? Ah, Perfeito. meu Deus. Abri agora a aba certa. Isso. Tá. Agora, lá em cima do lado direito tem um criar. Ok, aqui é para eu criar. Isso. E se eu quiser acessar os teus, por exemplo? Eu tenho que compartilhar. Se eu não compartilhar, você não consegue abrir. Se tu não compartilhar comigo, não tenho acesso. Mas só para eu ver os prompts, não tem como? Os específicos, não. Eu vou tirar as linhas que estão remetendo aos sites internos do município, que aí fica tranquilo, eu te mando pelo WhatsApp ou por e-mail. Não Você dá para consegue. fazer irmãos gêmeos sem as linhas? Fazer irmãos gêmeos. Cria o agente irmão gêmeo, não tem o gêmeo? Você consegue. Tudo bem? A opção de você usar toda tecnicamente as linhas de comando que a gente usou e efetivamente fazer as adaptações daquilo que você está fazendo. Porque o que eu digo assim, ó, a programação ninguém começa do zero. É impossível você, tecnicamente, sentar. Os primeiros fizemos há muitos suor e lágrimas. Mas depois disso, você já parte de um standard. E ali você vai fazendo as alterações que são necessárias. Tá? Renê, eu vou te convidar oficialmente para ser o professor do curso de como criar agentes no centro de estudos da PGM. Tá, sem problema, não tem. Você só Tu me. vai, professor de como criar agentes. Tá? Mas ajuda, fica muito mais prático para a gente, efetivamente. Os agentes, eles permitem um ganho em escala. Por exemplo, hoje, eu estou mudando dentro do próprio departamento fiscal, mas, assim, estamos partindo para a parte, efetivamente, de exportar tudo o que foi feito dentro dessa unidade para o departamento como um todo, tá? Então, assim, estamos exportando tecnologia. Então, o que acontece? Só que para você implantar, você precisa fazer aquele nivelamento básico do ponto de vista organizacional e de fluxo, porque senão não dá certo. Você vai ter um ganho de um lado e vai ter perdas do outro. Você pode cair no dilema de parede, tudo bem? Então, assim, é necessário você ter um fluxo operacional. Então, assim, eu estou fazendo um fluxo operacional de uma unidade agora, como colocando toda a padronização para depois pôr os agentes de inteligência, porque eles têm mais ou menos, por mês, 1.500 intimações mês. Só que não dá para triar jogando já satico direto. Então, eu preciso efetivamente, eu estou junto com a outra procuradora já alinhando a unidade, fazendo o levantamento de todos os dados possíveis dentro do que é de serviço, do que não é, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, para depois automatizar. A automatização, a gente diz que é o último, ela tem que estar com o terreno pronto. O terreno pronto, tá lisinho, perfeito, totalmente em condições ideais. Você coloca a automatização e você tem resultados assim inimagináveis. Tá, ok, eu entendi. Mas quem fez para ti todo aquele, como é que é, fluxo? O fluxograma? Não, a gente fez. Eu fiz. Tu? Sim. Tu fez curso para isso? Eu fiz vários técnicos, tá? Então, assim... Tu vai ser o professor do Cedinho aqui, na PGM de Novo Hamburgo. Tá eleito. Sem problema. A gente marca e faz. Eu não vejo nenhum problema de passar o operacional para que vocês vejam. É interessante com que, assim, esse tipo de... O que nós temos hoje? Eu não sei qual que é a quantidade de procuradores que vocês têm aí hoje. Na execução fiscal, 10. 10, tudo bem? Então, assim, tecnicamente, 10 são duas salas do município apenas. Tudo bem? Sim. Então, assim, só que, assim, do ponto de vista operacional e financeiro, o que eu digo para você é que, assim, a nossa unidade, ela se autopaga. Ela gera um lucro como nenhuma outra unidade dá, porque 350 milhões, quase 400 milhões em 5 anos, tá? Então, assim, só que o que acontece? Nós passamos de uma unidade extremamente saturada para uma unidade modelo. E só que o trabalho de fluxo ele foi mais difícil, e depois a automatização.
E hoje você consegue ter fôlego. O que acontece? Nós temos padrão standards para tudo. Então, assim, os procuradores trocam com muita facilidade lá, porque assim, aposenta, tal, tal, tal. E o que acontece? Os procuradores que eles entram, eles têm, tecnicamente, ferramentas para ganhar tempo, para conseguir se aperfeiçoar e para conseguir ter ganho operacional, tá? Então, assim, é um trabalho que você tem. Aí, outras pessoas devem ter feito assistente de Agora atividade. tu me deu a ideia, eu fui procurar, tu falando aí, tu me deu a ideia. Sim, Eu nunca fiz isso, sério. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Olha, defesa avançada em execução fiscal, advogado sênior em execução fiscal com mais de 20 anos de prática. Esse é o agente. Eu descrevi ele, eu mas descrevi. mas esse é o agente do adverso. Sim, mas isso eu acho muito legal da inteligência artificial, de tu poder colocar o agente e fazer a discussão. Sim. O que acontece, assim, ó, é interessante você verificar se está aberta a edição dele ou não. Porque se tiver aberto, você consegue ver o código de como ele está programando. Se não tiver aberto, você só tem respostas, que podem te ajudar ou não, mas é direcionado para esse escritório. Tá, mas me mostra onde é que eu vejo o código se está aberto ou não. Olha, defensor ambiental para advogados. Isso. Quando você clica no iniciar chat, ele vai apresentar para você se é possível a edição ou não. Aí, ó, posso calcular? Uhum. Lá em cima do lado. Aí, clica aí. Não, você não consegue editar. Por quê? Aparece uma opção de edição. Uhum. Tá? Entendi. Aí ele fechou, mas ele, assim, ó, o que acontece é que a agente de inteligência é que eles conseguem receber dados Uhum. e efetivamente alterar o modelo deles ou a sistemática deles. Uhum. Vai depender se você deixa aberto ou não. Entendi. Mas você vê que existem compartilhamentos ainda aqui dentro, ou não, ele coloca mais 20 anos de Prime, mestrado, doutorado, pesquisa, teste, cálculo, estratégia processual. Mas é um agente que faz muitas coisas. Tudo bem? Entendi. Mas você está com um campo aberto para você conseguir criar aquilo que efetivamente pode ser a ferramenta para você. Nossa, gente, eu tô chocada com esses agentes que tu criaste, sério. É que eu não tinha visto ninguém explicando como tu tá explicando. Eu já vi com várias coisas, mas explicando como tu criou, eu nunca tinha visto. Acho que tu já viu alguém explicando como tu? Não. Eu vi explicação, mas a explicação são agentes de inteligência convencionais. Entendeu? Exato, não esses específicos, né? Isso, que assim, não é o carro-chefe, mas o que acontece. E aí fica a dica, tá? Assim, quando geralmente eu vou procurar a criação de inteligência, eu não procuro aqui no Brasil, tá? Porque assim, Vai nós a temos. Nova York. Né, sim, mas é fora, tudo bem? Então, assim, ó, quando você faz qualquer pesquisa, faça a pesquisa em inglês. Não para a matéria que você está fazendo, mas para a criação da agente inteligente. Porque o número de respostas que ele dá para você é muito maior na língua mãe. Sim. Tá? Então, assim, as ferramentas que você tem e recebe também, elas são maiores. Então, assim, todo o processo de criação, a gente faz com base na língua mãe, Sim. da criação do chat GPT, porque as respostas são melhores, infelizmente, tá? Sim. Mas, para a leitura nossa do dia a dia, você faz os comandos em português. Mas quando você vai fazer a criação, é interessante porque você use as ferramentas, tá? E assim, até mesmo as explicações em site, website, às vezes as fora do Brasil, infelizmente, tá? Elas te dão um retorno melhor, tá? E aí você tem efetivamente condição de saber. Ó, por exemplo, a macro que eu tenho, que ela analisa dentro, fica girando com o banco de dados, ela gasta 0,1 segundo para abrir cada leitura de informação do Poder Judiciário. Então, assim, você faria uma leitura, se você fosse pesquisar um a um retorno, você gastaria 1, 2 minutos.
0,1 segundo, ninguém consegue. Até hoje nenhum estagiário bateu a minha máquina. Tudo bem? Mas, assim, você precisa de informação rápida. E a informação rápida, ela vem assim. E assim, você tem ganho de escala. Tudo bem? Exato, exatamente. Entendi. Nossa, muito obrigada. Não sei como te agradecer. Agora eu te vejo lá. Isso. Mas você viu que, assim, os slides, eles são extremamente curtos, isso é tudo bem? Mas eu não consigo abrir isso para mostrar, porque o tempo é curto, certo? Então, eu fiz uma escolha de mostrar o fluxo de uma forma rápida, para a pessoa ter mais ou menos ciência do que é, e também, efetivamente, que tem uma carga teórica. Não dá para dizer para você, não, implantamos, chegamos aqui e colocamos, não, põe um agente de inteligência aqui e outro ali. Não, sem um estudo, nada funciona. Mas, assim, há um estudo teórico de como a gente implantou, porque, assim, eu tinha muitos problemas interpessoais dentro da unidade, porque a unidade parecia aqueles acumuladores compulsivos, cheios de eu sei. Isso. Sei bem? Tudo bem? Então, assim, isso gera um atrito dentro da unidade. Então, assim, quando você faz a correção de tudo isso, você arrefece o ânimo do pessoal, porque, às vezes, quando você está dentro do programa, você não vê a saída. No momento que você começa a dar para o pessoal, tem saída. E isso tem uma luz no fim do túnel. E as pessoas começam a melhorar de vida, e isso é gratificante. Muito gratificante, nossa. Deixa eu te mostrar o que a gente está usando aqui. Minutear. O pessoal tem uma sala que usa Minutear para uma série de funções. Isso é muito bom, sabe? Uhum. Sim, cada um está, na verdade, se adaptando com o que entende que consegue mais, né? Eu acho que o Minuta facilitou a vida, viu que ele tem biblioteca e bibliotecários. Na verdade, os bibliotecários são isso que tu me explicaste no chat GPT, os agentes, né? Sim. Os bibliotecários são agentes. Agora, o jeito que tu me explicaste ficou muito claro como fazer, né? Como criar os bibliotecários. Isso, você consegue, com base na linha de comando, numa IA, não como é que chama, você consegue usar uma outra IA para fazer essa linha de comando. Então, você consegue usar a opção de GPT para criar os seus bibliotecários. Isso você vai ganhar em escala. Tudo bem? Porque é uma máquina treinando outra máquina. Ai, gente, adorei, tô adorando, gente. Eu vou parar que eu tô explodindo aqui de ideias. Tá? Não, mas é interessante você ter um leque de opções, tudo bem? O que acontece? A gente tentou o Grok, a gente tentou o Copilot. Vocês fizeram testes, né? A gente tem que fazer testes, eu também acho. Isso, porque às vezes a resposta não dá, às vezes ele inventa, e você não pode inventar dados quando você está atuando judicialmente, você tem que atuar na certeza. Então, assim, é complicado, mas quando dá certo e você verifica e a coisa roda, assim, a gratificação é enorme. E o ganho de tempo que você tem também. Demais. Muito obrigada. Então, a gente vai ficar conversando porque tu vai ser o primeiro professor de agentes. Sem problema, você pode, me avisa, assim, eu só mudei de função agora porque, assim, eles criaram um setor de inteligência para aplicar, então, assim, agora eu estou com 3 programadores que trabalham junto, tá? Parabéns. Obrigado. Mas, assim, o foco deles é outro, mas, assim, aquilo que eu preciso, porque eu estou aprendendo outras linguagens de programação, infelizmente, assim. Além do Python, tu estudou Python? Sim, eu estou estudando Python, mas tem outras linguagens que, assim, quando você tem um agente de inteligência, eles estão soltos, tudo bem? Então, assim, existe como você criar um agente de inteligência mestre que comunica com os outros. Então, assim, a gente está desenvolvendo esse agente que é como se fosse um guardião. E aí ele vai chamando os demais e cada um atua dentro do seu ramo específico. Mas esse tipo de agente mestre, ele exige um pouco mais do que a gente está habituado a trabalhar. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga. É que, assim, a gente tem que fazer isso sem prejuízo do trabalho do dia a dia. O nosso maior problema é esse.
Esse é o meu maior problema. Também tem todos os prazos e tem que pesquisar como melhorar. Esse é o Isso. problema. Eu não consigo ficar fazendo só os prazos, me dá um nervoso. Eu tenho que pensar, dedicar um tempo para como melhorar isso, como automatizar, como sintetizar, ficar fazendo repetição. Eu já estou há 1 ano e meio aqui. Só. 1 ano fazendo as mesmas coisas. Isso, mas é assim, ó, se você faz sempre as mesmas coisas e existe tecnicamente um padrão, você tem que verificar, não sei como é o sistema que você atua. Porque às vezes o nosso sistema, ele já tem um padrãozinho que ele, se você entra, ele já puxa o modelo standard e você manda bala. Só que assim, nem tudo encaixa ali. Então, aquilo que não encaixa, o agente de inteligência está fazendo, tá? Então, assim, e aí ele já toma a decisão para você, digamos. Não sei se faz leitura de intimação, esse tipo de coisa. Mas se você treinar o agente de inteligência, ele consegue fazer essa leitura para você, indicando o que, que é. Então, assim, se você gasta 1 hora fazendo leitura de intimação, você vai gastar 5 minutos fazendo leitura de intimação. Ele faz a pré-triagem. Você só efetivamente confere, porque tem gente que quer fazer de olho fechado? Faz o aviso. É o risco é seu. Né? Porque um dia pega o agente de inteligência que ele pirou, vai sair tudo ao contrário. Mas a chance de dar certo, tá? É Assim, muito ó, grande, muito grande. isso. A precisão que a gente está tendo é de 97%. Tá? Não dá ainda 100%. Mas o máximo que deu foi 97%. Para um tipo de banca, para o outro tipo de banca, está dando 80%. Renê, vamos marcar um outro dia para continuar? Pode ser. Você marca, a gente vê um outro dia. E aí, efetivamente, assim, se você tiver dúvidas com o pessoal, como é isso, aquilo, piriri, piriri, a gente monta dentro do script, tá? Efetivamente, me diz por onde tem que trilhar, se eu consigo, tudo bem? Combinado, combinado. Tá? E aí a gente... Eu vou falar com o pessoal, tipo, vou fazer aquele apanhado, assim, e lá por novembro, pode ser? Olha, acredito que sim, não tem problema. Novembro, fim de novembro. Quem sabe fim de novembro, para a gente conseguir uma data para a gente fazer esse encontro. E daí Tá, tu nos ensina a fazer os agentes. tudo bem. Assim, da apresentação do que vai acontecer em Salvador, eu vou só dar uma enxugada, porque tecnicamente tem muita coisa, né? E assim, o que efetivamente eu vou falar, eu acredito que é o que ninguém vai falar, porque as discussões elas são mais centradas do ponto de vista técnico, jurídico, mas o meu foco é na solução dos problemas do dia a dia, né? E deixar o dia a dia mais fluido. Sensacional. Eu acho que aqui é o que todo mundo está querendo ouvir, como é que melhora o seu dia a dia. Isso. A gente vai ter pouco tempo em Brasília, mas eu acho que vai valer muito a pena. A gente vai ter 20 minutos para cada um, é pouco, mas é só tipo pitch, sabe? Apresentar, o caso é esse, eu fiz isso, isso, isso. O problema era esse, eu trouxe as soluções assim, e a gente conseguiu isso. Não vai dar para fazer isso que tu fizeste, mas aí depois a gente pode conversar como na Escola Superior de Direito Municipal a gente pode fazer algo mais cadenciado, estruturado. Lá vai ser tipo como se diz quando tu oferece uma amostra? A degustação só, né? Isso aí, te prepara para a degustação, que eu sei que é super difícil fazer degustação, né? Apresentar rápido uma coisa que... Mas eu achei genial e ficou aqui gravado, mas a gente vai fazer outros, tá? Esse foi nosso esboço do que vai ser. Mas depois a gente vai fazer mais cadenciado para entender, porque é muito legal isso que tu faz. E, assim, realmente o prêmio é merecido, né? É merecido. Eu brinco assim, a gente é o Davi contra o Golias, porque a gente lutou contra estruturas enormes, mas assim, para quem conhece, vê que efetivamente assim, tecnicamente aplicamos tudo que foi possível. Sim. Do ponto de vista tecnológico. Perfeito. Nossa, porque olha que eu vejo tudo que tem, e assim, eu não vi nada igual. Vai ser uma surpresa para todo mundo.
Esse é um bom sinal. Obrigada, Renê. Não, eu Beijo que pra agradeço. ti. Beijo para você. Aí a Ficamos gente. em contato. Eu vou te Tá. incomodar muito ainda. Não, Te sem problema. prepara, te Ah, prepara. eu só peço desculpas para ti, porque assim, eu estava lá viajando e estava difícil Não, até muito para ti. Não. obrigada por ter, no meio da viagem, conseguido me atender e conseguido fazer tudo, porque tu vê que não ia dar, né? E a Isso, chata aqui ficou insistindo contigo e a tua chefe também, né? Eu sim. achei que ela também foi bem legal. Tu tem que ir. Sim, assim, Ela, abriu as portas porque, assim, outras procuradorias, elas agendaram comigo e eu estou, dentro do possível, marcando e mostrando efetivamente o que é, porque muitas procuradorias, elas mexem também com a arrecadação, né? E elas querem saber, como é que é o pulo do gato para o homem entrar na arrecadação? Não sei, tudo bem, mas não é só o pulo do gato. Existe uma série de condicionantes, eu mostro os condicionantes para que todo mundo possa ter um plano de trabalho e aplicar. E dar resultado, dá resultado. A gente somos exemplo vivo do resultado. mas tem que aprender a fazer esse mapa aí. Tá, mas vai dar certo, vai dar certo. Você vai ver que vai dar certo. Obrigada, Renê. Um beijo Eu, grande para eu que ti. agradeço, você E também. nos vemos lá daqui a uns Ah, dias, daqui a uns 3 isso, semanas, né? 20 dias, mais ou menos. isso, segundo Deus permitir. Tá bom? Então tá. Obrigadão, até Tchau, mais.